Vamos ler lá no versículo 16. Verso 18. Então, Romanos capítulo 8, verso 18, a palavra de Deus, ela diz assim, Romanos 8, 18. Porque para mim tenho por certo, diga comigo assim, tenho por certo, que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada a nós. A ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus. Olha, vocês prestam bem atenção no texto bíblico, porque geralmente é assim que funciona. As pessoas esperam que a gente leia rapidamente o texto bíblico para depois começar a falar. Não é assim que nossa mente já não é assim? Então ela é meio condicionada, né? Mas o texto bíblico, ele tem mais poder do que o que eu vou falar depois. Vocês acreditam nisso? Eu acredito. Então, vou começar de novo e vocês vão bebendo aí a palavra. Porque para mim, tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. Amém, irmãos? Glória a Deus por esse versículo. A ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus, pois a criação está sujeita à vaidade, não voluntariamente, mas por causa daquele que a sujeitou, na esperança de que a própria criação será redimida do cativeiro, da corrupção, para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Porque sabemos que toda a criação a um só tempo geme e suporta angústias até agora. E não somente ela, mas também nós que temos as primícias do Espírito, igualmente gememos em nosso íntimo, aguardando a adoção de filhos, a redenção do nosso corpo, porque na esperança fomos salvos. Ora, a esperança que se vê não é esperança, pois o que alguém vê, como espera? Mas se esperamos o que não vemos, com paciência aguardamos. Esse pequeno texto da Bíblia, tão importante, né, para nós, que faz parte da nossa história, do povo de Deus, mostra que lá naquele tempo, que não é diferente de agora, havia muito sofrimento, e esse sofrimento, né, quase se tornou uma linguagem de todo mundo sofre. A gente não fala assim para todo mundo, está ruim para todo mundo, não é assim que a gente fala? Costumamos dizer assim. E às vezes a dor, né, as perdas, a injustiça, a enfermidade, a ansiedade, né, aquela coisa horrível que bate à porta de todos nós, não é diferente de nós que servimos a Jesus. Todos nós temos as mesmas crises deste mundo todo, todas as crises. No entanto, a Bíblia aqui, ela nos oferece um antídoto contra o desespero, que você deve tomar. E como diz a Rafinha, é muito louco isso, gente. A linguagem, é muito louco isso, esse antídoto contra o desespero, que é a certeza. Olha, a certeza. Então a Bíblia afirma que essa convicção muito preciosa, que os sofrimentos de agora, eles não podem nem ser comparados à glória futura. O que a gente vive agora, o que a gente suporta agora, se você tiver a certeza na sua vida da glória do futuro, você vai viver muito bem. Amém? Sabia disso? Porque tem angústia
tem desespero e tem incerteza aqueles que não possuem a certeza da glória. Porque se eu sofro aqui por alguma coisa, né, se eu vivo apreensivo por alguma coisa, por um sofrimento que passo, sofrimento das vezes a falta do emprego, às vezes da enfermidade, que são coisas que mais pegam a gente, mas se eu vejo aquilo e não me desespero, porque a Bíblia diz que a certeza que nós temos depois, ela é muito superior, o peso é maior. O que é mais valioso? O peso da angústia ou o peso da certeza? Quando você tem a certeza, este peso vai ser tão forte que a angústia ela desaparece, né? Ela some como se fosse uma balança, né? Eu estou erguendo a mão aqui, eu pensando uma coisa e imaginando que vocês estão pensando também, mas às vezes não estou entendendo nada, né? Mas na minha cabeça está uma balança, e eu coloco numa balança aqui, sofrimento, ansiedade, né? Provação que eu passo, privação de tantas coisas, né? Não é só isso, né? Às vezes nós vemos na internet, no Instagram, na televisão, tantas coisas, né? Tantas coisas grandes e ricas, que você olha assim e você fala, meu Deus, eu não tenho menor chance, nem possibilidade de ter nada disso. Quando já pensaram assim? Fala a verdade aí, um negócio assim meio de verdadeiro aqui. Já pensaram isso? A gente pensa, né? Está vendo na televisão agora, no esporte da tarde, que tem duas famílias que colocaram nos filhos 2 nomes. Um filho chama Lionel Messi, um moleque de 12 anos. Quem viu isso aí? Ninguém viu? O outro lá do sul, o nome do filho é Cristiano Ronaldo. Eu acho assim, né, que a admiração é tanta, né, tanta admiração por 2 pessoas realmente muito talentosas, extremamente talentosas e extremamente ricas, que o desejo da família, né, que são muito humildes, é de que eles tenham muita coisa, né, para que pudesse suprir família, suprir a si próprio, né, aquele sonho, né, irmãos e irmãs, aquele sonho grande, né, e às vezes, né, você pensa assim, não posso ter nada disso, e às vezes outros sentimentos, vai colocando na balança, a balança vai ficando desse tamanho, né, só que daí você pega a certeza que é bem pesado, e você põe na balança. Vocês acharam que eu ia soltar, né? Você solta na balança. E aí, esse que vem, a certeza é maior. Aí todo o sofrimento desaparece, né? Todas as coisas desaparecem tudo. Isso é o que a nossa fé em Jesus proporciona. Amém? Sim ou não? Vocês estão tão quietinhos que acho que vocês estão ou com frio, ou com fome, ou com sono, né? Mas, gente, o sono, eu falo assim, ó o diabo aí, daí você sai correndo, né? O que está dormindo já sai correndo. A certeza, e é por isso que nós lemos lá no começo, tenho por certo, olha que coisa linda, gente, no verso 18, porque para mim tenho por certo, olha isso é certeza, é a certeza, em primeiro, que o sofrimento ele é real, mas ele não é eterno, ele não é eterno o sofrimento. Eu sempre lembro de um amigo pastor que dizia, não há mal que não se acabe, não é bem, desculpa, peraí, voltando, né? Não há mal que sempre dure, e nem bem que não se acabe, mas para os nós, crentes em Cristo, nós podemos ter certeza de que o bem durará para sempre, amém? Que é eternidade, e a eternidade para nós, e aqui o sofrimento real existe, mas ele não é eterno, e a Bíblia ela não ignora o sofrimento, mas coloca no seu devido lugar, tempo presente. No presente temos muitos sofrimentos, mas nada comparado à glória futura.
porque ele sabe que a dor, ela tem peso, mas também tem prazo de validade. Amém? Não é assim? Sabia que o teu sofrimento tem prazo de validade? É ou não é? Jesus, ele sempre olhava para os discípulos e dizia assim: fiquem tranquilos, vocês têm bom ânimo, eu venci o mundo e vocês também venceram o mundo. Sabia? Que não é Jesus falou vencerão, é venceram, porque a nossa fé em Jesus, ela é assim. O homem e mulher que nasceu de novo, ele nasceu para uma viva esperança, esperança viva, né? E ele tem prazo. Muitas vezes a gente olha para as nossas dificuldades, nossas crises e problemas como se fossem definitivos, fossem para sempre, mas para Deus eles são passageiros. E às vezes ele não olha para nós, às vezes ele nem nos socorre nesse tempo presente, sabia? Eu estava muito legal lá no Júlio para Jesus, que nós ficamos em 16 pessoas, cada um com uma história diferente, história de sofrimento. Eu fiquei com um irmão crente que faz 2 meses que perdeu a única filha. A filha morreu de câncer. Fiquei com outro senhor, cujos 2 filhos, os 2 adultos, morreram de câncer, um depois do outro, no prazo de, você lembra o prazo? Coisa de 3 ou 4 anos, foi um, depois foi o outro. E a vida dele não era de revolta, não era de bater os pés, e por que eu sirvo a Deus, por que ele não me socorre, por que ele não faz isso, aquilo outro, não é assim. O testemunho dele era exatamente este: tenho por certo que o sofrimento dos 2 terminaram, e o meu também tem prazo de validade, porque vai chegar um dia que eu verei todos os crentes na glória do Senhor junto comigo. Coisa boa, né? Não era porque Deus fez isso, porque Deus fez aquilo, porque que eu... Não, era graças a Deus. E o testemunho dele foi muito lindo. E eu disse para ele assim: irmão, que bom que você vê assim, porque a mesma coisa poderia acontecer com você se você não fosse crente. E se você não fosse crente, eu acredito que a sua fé, que a sua vida teria desmoronado completamente. Mas ela aconteceu com você crente, porque nesse fato que aconteceu, ia acontecer de qualquer jeito, Jesus estava com você, tomando você pela mão na hora da angústia e te falando que esteja bem certo que o sofrimento presente tem prazo de validade. Não é verdade? Nossa vida, o sofrimento tem prazo de validade, não é definitivo para Deus, são passageiros. E as nuvens, mesmo que elas entrem na frente do sol, ela não consegue ficar, porque o sol é mais forte, é mais poderoso, e não há o que tampe o sol, não tem jeito. Ela apenas esconde a luz por algum tempo, mas a glória futura, assim como o apóstolo Paulo falou, ele fala para nós também como igreja. Ele fala para mim, ele fala para você. Toda vez, porque você e eu estamos passando, ou passaremos, por sofrimento, por crise, mas tem prazo de validade todas elas. E o final de tudo será quando Jesus dar a mão para nós, vir e pegar e se fazer morada com a sua igreja, que somos nós. Tudo será passado, como diz o Apocalipse, não haverá choro, não haverá morte, não haverá dor, não haverá mais nada. Essa é a nossa fé poderosa. Amém, irmãos e irmãs? Poderosa. Nós temos uma fé poderosa, muito poderosa. Qual é o maior bem que você tem? Jesus. E falar fé, né? Mas a fé não é um bem. Jesus é o nosso maior bem, mas Ele que dá fé para nós, é Ele que promove a fé para a nossa vida. Aqui a Bíblia ainda diz que a glória, ela é prometida, e ela é
eterna, né? Ali você viu, no texto que nós lemos, que a glória a ser revelada em nós, ela não é só um lugar, né, um destino para que onde eu e você iremos, mas ela é uma transformação que ela já começou em nossas vidas, porque aquilo que Deus está preparando é tão grandioso, é tão maravilhoso, irmãos e irmãs, mas ela começou agora, na minha vida, na sua vida, ela já está operando neste momento, no dia a dia, ela está operando em você e em mim, porque aquilo que Deus está preparado é tão grande, que não pode sequer ser comparado com o que estamos vivendo. Às vezes a gente vive e passa por situações tão boas, né? Tão boas, que a gente acha que já é tudo. E os crentes hoje têm muita tendência a fixar-se nesta terra. Sabia? A maioria das pregações de sucesso, sabe, esse povaréu que enche de todo jeito, enfim, pregação de sucesso, porque tem pregação que não é de sucesso, tem pregação que é evangelho, ele tem assim, né, ele tem assim andando, mas tem pregação que o povo gosta de fazer que é de sucesso, porque é arraigado nesta terra, e nós não somos arraigados nesta terra, não é verdade? John Stott dizia assim que aquele que é peregrino não anda com a bagagem muito pesada, porque ele não tem as moradas fincadas nesta terra, ele está de passagem, ele é um peregrino, e aquele que está de olho, crendo, vivendo a glória prometida, a glória que está em nós, que será revelada em nós, seremos quebrados, como um vaso que ele é quebrado, e o perfume sai todo ele. Esse Jesus que está em nós, ele é assim. Lá em Apocalipse a gente vê, lá em Apocalipse 21:4, que lá quando estivermos, todos nós, ele enxugará dos nossos olhos toda lágrima para sempre. A única lágrima que vai ter lá, irmãos e irmãs, é lágrima de alegria. É ou não é? É as lágrimas de alegria, é o choro de alegria. Eu não sei quantos aqui tem facilidade em chorar. Pega a mão aí. Os chorões, pega a mão. Oh, que beleza, hein? E aqueles que não choram de jeito nenhum, erga a mão. Pois é. Eu sou desses que não choram de jeito nenhum. Raro. Eu queria até que na farmácia tivesse um Chorex. Chorex, será que é bom o Chorex? Ah, eu ia ser freguês do Chorex. Eu acho que é tão bom chorar. Às vezes até tentei soluçar para ver se saiu o choro, mas não rolou. Não rolou muito, né? Mas olha, o único choro que vai existir lá é o choro da alegria, é o choro da vida, é o choro da eternidade, porque a eternidade, ele é o cumprimento de tudo que Deus veio dar para nós em Cristo Jesus. É tudo que Ele veio fazer, já Ele nos deu, né? Ele diz a sua palavra, que Deus já nos abençoou com toda sorte de bênçãos espirituais em Cristo Jesus. Não é glorioso isso? Está lá em Efésios. Ele já nos abençoou com toda sorte de bênçãos espirituais. Você deve, e eu pedir ao Espírito Santo que nos libere esta fé, que você possa crer em Jesus, viver com Jesus, andar com Jesus, desfrutar de Jesus, e a sua presença, e a sua promessa, e a sua morte, a sua ressurreição, sua vida junto com Ele, participando de tudo isso, dessa alegria de estar em Cristo. Não é que a alegria é estar em Cristo, é isto. Colossenses 1:27 diz: Cristo em vocês, a esperança da glória eterna. É tudo isso que Deus nos deu para nós. Amém, queridos? E aí ele diz assim: eu tenho por certo. Esse tenho por certo, ele é a âncora da nossa alma. Essa expressão, ela é poderosa. Por isso que nós falamos lá no começo, para você repetir: tenho por certo isto. É a minha âncora, é convicção, é tudo de bom, porque a Bíblia diz que o apóstolo Paulo está falando
que não está torcendo para que tudo dê certo, ele está convicto, é convicção de que tudo está certo. E ele estava certo de muitas coisas. Ele estava certo, como dizia, que quando queriam ameaçá-lo de morte, ameaçaram o tempo todo, até que a cabeça dele rolou literalmente. E ele dizia que para mim estou bem certo que o viver é Cristo e o morrer é lucro. Ele está bem certo. E ele falava muitas vezes, estou bem certo que o Deus da esperança que opera em vocês há de cumprir todas as coisas na vida de vocês. Ele sempre dizia, eu estou bem certo. E esta é a certeza que nos faz prosseguir, é de que nós estamos bem certo. Amém, querido? Não é? Será que você pode exercer sua fé durante essa semana, esses dias, de quando aparecer alguma dificuldade, você dizer, eu estou bem certo que isso vai ser superado? Sabe quando aparecer uma dificuldade financeira da sua vida, né, involuntária, que você não esperou, mas aconteceu tantos acidentes de percurso, que você se viu enrolado, e você vai dizer, eu estou bem certo que Deus vai me fazer próspero, vai me fazer próspera, porque eu estou bem certo que aquele que fez a promessa é fiel para cumprir. Amém, querido? Sabe quando aparecer alguma dificuldade, alguma doença, enfermidade grave, tanto em você ou como alguém que você conhece, você vai poder dizer, eu estou bem certo que o meu Deus vai cuidar isso da sua vida. Não é isso? Eu estou bem certo. Quando você for sair para trabalhar, para viajar, né, alguns irmãos saem para viajar, para trabalhar, quando você sai da sua casa, você vai dizer, eu estou bem certo que o Senhor vai me tornar próspero na minha jornada de trabalho. E vai voltar feliz, né, alegre. Eu estou bem certo. Isso é muito bom. Isso é uma âncora da vida. Não é? E essa aqui é a certeza que nos faz prosseguir. Eu estou bem certo. Irmãos e irmãs, a esperança, o estar certo das coisas, são motivos que você pode sair da cama todos os dias. Não é verdade? Por que você levanta todo dia? Porque você tem um alvo, você tem sonhos, esperança, você quer viver, você quer conquistar coisas, conquistar vidas, você quer conquistar para os seus filhos, você quer criar bem, zelar bem. Então você levanta da cama, porque você deve ser uma daquelas pessoas que diz, eu estou bem certo, porque Jesus me fez nascer para uma viva esperança. Você fala, estou bem certo, porque aquele que não está bem certo são aqueles que não têm motivos para levantar da cama amanhã, que não tem esperança, que tudo está perdido, que não tem vida, que não tem nem vitalidade para conquistar nada, não tem nem jeito. Mas aquele homem, aquela mulher que diz, eu estou bem certo, ele levanta da cama, ele sabe que a sua vida está em Cristo Jesus. E aqui a fé, que a Bíblia diz, ela não depende jamais do que a gente vê, mas daquilo que nós cremos. Quando você quiser ver claramente as coisas espirituais, quando você quiser claramente ver a presença das promessas espirituais que Deus tem para nós, você não deve abrir os olhos, você deve fechar os olhos. Sabia? É fechar. Porque os olhos abertos é o que nos trazem dificuldades. É o tirar o olho de Jesus que te traz dificuldade. Quando o apóstolo Pedro estava lá no barco, no mar da Galileia, revolto, e eles viram Jesus viram depois que era Jesus, e Jesus olhou o desespero de Pedro, falou, vem. E Pedro saiu daquele barco, deve ter caído na água, né, mas não afundou. E foi andando e foi se desesperando, né? Foi desesperando, mas quando ele olhava para Jesus, Jesus estava assim, ele foi andando. Quando ele olhava as ondas, quando olhava para Jesus, estava andando. A minha vida e sua vida de fé é basicamente assim. Você fecha os olhos desta carne e você vai enxergar as coisas espirituais. Vai enxergar o que Deus tem preparado para você, vai enxergar a vida, vai enxergar aquilo que o Espírito Santo tem preparado para a sua vida.
As promessas dele, elas estão quando nossos olhos estão fechados. E quando a gente abre, nós não ligamos para o que vemos, porque o que vemos é só caos, não é? Só caos, desastre, más notícias, coisas horrorosas, essas coisas todas que a gente vê por aí. Os olhos nossos, você vê quando você assiste jornal, quando você se deprime. Já viu ou não viu isso? Assiste jornal, você vê, você vai sair deprimido. Oh, meu Deus, estou acabado, vai ter futuro esse país, né? Essa gente não tem futuro, o Brasil não vai para frente. Olha aquele presidente maluco dos Estados Unidos, não sei o quê. Fica falando essas coisas todas. E sai deprimido, porque os olhos ficam vendo as imagens. Mas quando você fecha os olhos, e quando você respira a presença de Jesus, a esperança vem, a alegria volta. Quando você se levanta do seu momento de oração, a esperança volta. Quando você sai do seu momento de oração, você sai fortalecido, você sai gostoso, não sai? Sai abençoado. Você enche o ar, né? Enche o peito de ar, invoca a presença de Jesus, que Ele restaura a nossa fé, e a gente se desliga dessas coisas todas. Não é para o que ver, não quero ver muita coisa, não fico olhando as más notícias. Sempre brinco, minha avó tem 100 anos, acho que ela nunca sabia quem que era presidente, ditadura, coisa. Essas coisas ela viu, guerra, primeira, segunda guerra, ela viu primeira, segunda guerra, as pré-guerra, viu tudo, viu não, passou por tudo, porque antigamente se via menos coisa, né? Nem ficava sabendo que existiam essas coisas, e viver lá e tranquilo. Mas a gente tem que ver o que Deus quer fazer para nós. Amém, irmãos e irmãs? Leia a Bíblia que você vai feliz. E é isso que Deus faz por nós. Quando o apóstolo Paulo diz, tenho por certo, ele fala assim, viva por a sua convicção, não por circunstância. Talvez eu e você hoje passamos por um momento de canseira, às vezes feridos, desapontados, mas essa não é a última página da nossa história. Tem muitas outras que virão, e a glória que está por vir, a glória que é revelada em nós. Diz a Bíblia no texto que nós lemos, que a criação geme, toda a criação geme, a terra geme, a natureza geme, o ser humano geme, aguardando o momento em que Jesus virá e vai fazer e dar a última cartada, a última palavra, a última capítulo da história. E nós vamos ser felizes por causa que Ele é a nossa esperança. E é por isso que a gente precisa olhar para o céu mesmo diante da tempestade, e lembrar que o que Deus tem preparado para nós é muito superior. Eu gosto aqui da historinha de um sujeito. Gosto muito de filme, daqueles filmes de guerra, Segunda Guerra. Tem tantas histórias enfiadas no meio ali, que eles fazem tantas coisas. Daí um deles era um sujeito que ajudou muitos judeus a escaparem dos holocaustos todos. Foi preso, levado para um campo de concentração nazista, e ali, cercada de muita crueldade, muita fome e morte, ele dizia uma frase muito preciosa. Eu gosto muito de frases que eu vejo em alguns filmes que eu anoto. E ele colocou assim: não há poço tão profundo que Deus não seja mais profundo ainda. Ele está dizendo que Deus tem para nós é muito superior ao que nós estamos vivendo, que Ele desaparece com a nossa vida em Deus. Amém, queridos? Não há poço tão profundo que Deus não seja mais profundo ainda. E eu e você somos chamados para ter essa certeza. Estou bem certo. Amém? Vamos orar? Vamos orar a Deus, colocando diante dEle a nossa vida, o nosso Jesus, o Jesus que nós amamos, Jesus que nós conhecemos, nós queremos, né? Como o cântico que nós cantamos, queremos ver a face de Jesus. Eu quero um dia ver a face de Jesus. Você quer? Quem quer ver a face de Jesus, diga eu quero. Quem quer ver a face de Jesus, diga assim, estou bem certo que eu quero.
Eu estou bem certo que eu quero. É o meu alvo. É o alvo. Fecha teus olhos aí, irmãos e irmãs. Vamos orar comigo. E você que deseja aí, às vezes, um momento de oração comigo, que às vezes está passando por um momento difícil, mas como o apóstolo Paulo escreveu aos Romanos, e deseja que eu ore com você. Deseja que eu, junto com você, coloque diante dele, e ele convença você de que isso que você está passando tem prazo de validade. Amém? Quantos gostariam que eu orasse de oração? Vem aqui no altar, em nome de Jesus. Vem aqui no altar que eu vou orar com você. Nós vamos orar a Deus para que você seja abençoado, que você seja livrado com fé, com alegria, com vida. E às vezes esse sofrimento que você passa é o que você vai ver nesta noite. E o Senhor vai dizer: meu filho, minha filha, tem prazo de validade. Conta comigo, em nome de Jesus. Vem aqui ao altar, vá colocando diante de Deus a sua oração, que eu já vou orar com você. Amém, queridos? Coloca diante do Pai. Oh Deus querido, nosso Pai, Paizinho amado, Pai, em nome de Jesus, esta noite, nós te louvamos pela sua palavra, viva e eficaz, que nos abençoa, que nos convence, que os sofrimentos presentes não se comparam à glória futura. E nesta hora eu coloco aqui irmãos, irmãs, que necessitam do teu cuidado, do teu carinho, da tua presença. Em nome de Jesus, Pai, pega agora cada oração feita neste altar, cada pedido de oração feito pelos teus filhos, filhas, que necessitam do teu cuidado, do teu carinho, da tua presença graciosa, e toma para ti, Senhor, e nós queremos apresentar e colocar tudo diante de ti, como diz tua palavra, que em tudo seja conhecida diante de ti pela oração, súplica com ação de graças. Nesta noite eu apresento cada irmão e irmã com a sua oração, com a sua causa, para que o Senhor tome e faça um milagre em nome de Jesus. E eu creio, Pai, que haverá testemunho daquilo que o Senhor vai fazer e já tem feito na vida desses queridos filhos e filhas, em nome de Jesus. Amém, queridos? Deus abençoe você. Creia, tenha por certo que Deus estará com vocês. Amém? Em nome de Jesus. Pode voltar, vamos cantar esse cântico no nosso ministério, louvando de todo o coração, né? Selando essa palavra.
presença é mais desejável